Bom dia, meus irmãos. Mais uma escola bíblica dominical neste sábado. E quero dizer para vocês que todo sábado, das 11 ao meio-dia, nós estaremos aqui. Hoje o nosso presbítero, irmão Darivaldo. Amém. Vamos fazer uma oração, nosso irmão Darivaldo. Eu estarei louvando o Senhor com hino e a gente já estaremos entrando na nossa lição. Bem? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, por esta hora. Deus, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, Pai, abre a nossa mente na sua palavra, que nós possamos aprender cada dia mais, Senhor, e aqui juntamente, Pai querido, com este trabalho, o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você conhece, canta com a gente, tá? Algemado por um peso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, Aleluia, glória a Deus. e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Aleluia, Deus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Maravilha. Quando Glória Ele a tocou, quando Ele toca, tudo muda, né? Tudo fica diferente, né, irmão Darivaldo? Com certeza. Benção. É bênção. Irmãos, vamos lá para a nossa lição. A lição de número 8, 24 de maio de 2020, vai falar sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz assim: edificados sois sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 20. É verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Eu achei legal também a leitura diária. Eu não sei se você acompanhou, Darivaldo. Sim. Que vai falar assim, eu vou falar só os trechos que colocaram na lição, irmãos, que eu achei interessante. Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Em Romanos 8, 27, vai falar sobre o poder de Deus não estar restrito a qualquer construção humana. Em quarta-feira que colocaram aqui, Atos 7, 48, Atos 17, 24, Deus não habita em templo
feito por mãos humanas. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Aleluia. Amém? Glória Maravilha, a Deus. irmãos. Eu não vou ler aqui, nós vamos entrar diretamente na introdução, tá, Dorival? Porque a gente tem muita coisa para nós falar. Né? Mas a leitura bíblica em classe, irmãos, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 22. Também vai falar em Mateus, que vai falar sobre aquele que edificou a sua casa na rocha e aquele que edificou a sua casa na areia. Está lá no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 20 a 27. Amém? Então, se você quiser ler, fica à vontade. Vamos lá para a introdução da nossa lição. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos a cada um desses aspectos. A gente vamos já seguir. Você quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Ou já entramos aqui no edifício espiritual? Vamos entrar. Vamos entrar aqui então no primeiro tópico, irmão. O primeiro tópico diz assim, vai falar sobre o edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu a lei cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso, irmão Darivaldo? Amém. Vamos sim, irmão Cláudio. Vamos falar. A paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, então aqui nós vamos falar sobre o santuário judeu. Primeiramente precisamos entender, irmão Cláudio, que antes do santuário do templo é necessário só passar por cima do tabernáculo. Porque nós vamos entender o quê? Que o tabernáculo era quando o povo hebreu andavam no deserto e Deus pedia para erguer as tendas, e ali era onde Deus se manifestava. Aí então nós mais à frente vamos entender que o rei Davi quer fazer uma casa, quer trazer para Deus um templo. Só que quando ele tem o desejo de fazer o templo, o que vai ocorrer? Deus vem e diz, Davi, não faz o templo. Deus transfere esse desejo do rei Davi para o seu filho Salomão. Salomão, com o desejo que Deus colocou, ele não mudou em nada do templo do tabernáculo. É o mesmo templo. A única coisa que ele fez de diferença é que ele dobrou o comprimento e dobrou a largura. Mas o templo é o mesmo. Nós vamos ver que esse templo aqui tornou-se uma exclusividade para o povo judeu porque foi uma das 7 maravilhas do mundo. Então isso chamou a atenção das pessoas e os judeus não se tinham assim por serem melhor. Mas a questão, irmão Cláudio, é que com esse templo aqui, o rei Salomão, quando ele vai erguer, ele fez a mesma coisa. A mesa do holocausto deixou fora, a pia deixou fora, e o que vai mudar é que ele agora vai criar degrau para entrar no templo. Então quando sobe-se os degraus, vai se encontrar 2 colunas, uma com o nome de Joás e o outro com o nome de Boaz. E quando entra, nós vamos ver que ali tem 5 colunas de uma direita, da esquerda, e 5 colunas da direita. E vai indo em frente, até chegar a mesa do pão, chegar o candelabro, chega o altar do incenso,
Aí ali eu já não sei exatamente se era um véu ou se era uma porta, para chegar no lugar santo dos santos, que ficava a arca com os 2 querubins em cima. Então Salomão, quando faz, ele faz para o nome do Senhor ser glorificado. E outra coisa assim bem curioso é que o templo ele é erguido por volta de 1004 a 1009 anos antes de Cristo por Salomão. Depois ele é reerguido por Zorobabel no ano de 556. Aí vem Nabucodonosor e destrói tudo. Aí depois vem o rei Herodes Grande e refaz novamente. Só que ele refaz para chamar a atenção dos judeus de uma outra maneira, para mostrar uma certa impressionar o povo de Deus. E aí nós vamos ver que essa situação aqui é uma coisa muito que vai nos mostrar que os judeus não queriam que o gentio entrasse nesse templo, não é porque eles eram assim proibidos a entrarem, é porque eles não reconheciam Deus como Deus de Israel. E como os gentios eram pagãos, eles iriam cultuar ou idolatrar alguma coisa. E não era isso que o povo queria. E aí nós vamos ver que essa diferença dos judeus para os gentios era que realmente para entrar lá tinha que adorar e cultuar. Porque no tabernáculo, quando Deus vinha, naquela fumaça toda, a glória, a Shekinah de Deus, as pessoas recebiam e eram cheias do Espírito Santo. No templo, quando Deus vem sobre essa casa que Salomão ergueu, nós vamos ver que todos caíram de joelho com a presença de Deus. Se uma pessoa que não vai professar a mesma fé, aí é uma questão, irmãos. Deus vai se manifestar para um duvidoso? Fica difícil. Então nós vamos ver que hoje em dia é diferente. Mas aqui funcionava assim, nessa questão do templo, dos judeus e essa visão que eles tinham, que para entrar tinha que adorar a Deus de Israel. Naquele templo, o templo era tão lindo que foram construídos uma réplica aqui no Brasil, lá em São Paulo, né? No Brás? Bonita, hein? Ela com certeza. O templo, eles falam o templo de Salomão, né? Templo de Salomão. Registrado como Templo de Salomão. Mas, irmão, é onde Salomão fez para a adoração a Deus. Por isso não podia entrar outros tipos de adoradores. Verdade. Não aqueles que não adoravam o mesmo Deus não entravam. É por causa disso que eles não aceitavam, como disse o nosso irmão Darivaldo, não aceitavam dentro do templo aqueles que adoravam outros deuses. Então aqueles que adoravam o mesmo Deus, professassem a mesma fé, sim. Hoje nós recebemos no nosso templo todo tipo de pessoas. Por quê? Porque nós levamos a mensagem para que eles viessem ouvir a palavra de Deus dentro do templo, para que pudesse aceitar a Jesus. Porque Deus fala dentro do templo. Glória a Deus. Hoje. Mas nós queremos falar também, nós vamos falar sobre o templo, né, que hoje, mais para frente, que a gente vai falar que o templo hoje é você, o templo do Espírito Santo. Mas nós vamos falar sobre isso também. A Deus. Amém, irmãos? Vamos lá para o nosso segundo tópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Glória a Deus. Tá, já estamos entrando falando sobre isso. Tá? O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus e reafirma reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus, em que eles são pedras vivas,
Aleluia. em um edifício espiritual. Glória a Deus, irmão. Amém, Dorival? Amém. Então a gente está falando sobre isso. Vamos Amém. dar uma falada sobre isso aí? Vamos. Irmãos, se nós pudéssemos, irmão Cláudio, ler aqui em 1 Coríntios 3,16, Vamos lá. só para nós entrarmos nesse assunto e nós percebermos a grandeza de Deus, como nós já vemos falando aqui sobre antigamente o tabernáculo, como funcionava, o templo passando a ser erguido por Salomão, nada foi diferenciado, é o mesmo modelo, não mudou em nada. E a maneira como Deus se manifestava. Agora nós vamos ver esse templo no Novo Testamento. Novo Testamento. Como é que isso funcionava? 3? 3,16, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Aleluia. o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. Isso, irmãos, é como nós já vemos falando. Agora, como o nosso irmão Cláudio, o superintendente, já nos falou, hoje é diferente. Diferente porque tudo isso está acesso a qualquer um. Qualquer um. Porque antigamente nós vamos ver que no tabernáculo Deus se manifestava no lugar santíssimo. E ali a glória dele vinha para as pessoas. No templo Deus fazia também a habitação. Só que quando chega no Novo Testamento nós vamos aprender que não existe casa, não existe templo. Não existe um local para que Deus possa habitar entre quatro paredes. Para Deus se manifestar, irmão Cláudio, não precisa de termos um lugar de quatro paredes para Deus vir se manifestar, não. Agora nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que nós mesmos somos a morada do Espírito Santo. Com certeza. Porque a igreja somos nós, o templo somos nós. E no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que não sabeis vós que sois o Espírito, que sois o templo de Deus, e se alguém o destruir esse templo, Deus o destruirá. Então veja que hoje em dia, tudo isso nós temos acesso desde que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por mim, por você e por todos nós. Então, quando Cristo se entrega na cruz, nós hoje temos o livre acesso. Aquele véu do tabernáculo foi rasgado de cima a baixo. E no templo de Salomão, nós vamos ver que lá também se manifestava. Hoje, quando Cristo ali se entregou pela humanidade, isso quer dizer que todos que crê e aceitar Jesus como seu único Salvador, o Espírito Santo não vai, irmão Cláudio, habitar dentro de quatro paredes. Ele agora vai habitar dentro de você, dentro de mim, dentro de você que está nos assistindo ou que vai ver esse vídeo, porque a moradia dele passa a ser a própria pessoa que acredita em Deus. Isso é bom. Isso é bom. Isso é gostoso, é interessante. Essa questão como Deus faz no meio de uma pessoa. E rapidinho, irmão Cláudio, só para nós entender o quê? Que lá Deus se manifestava no templo. Hoje, você, meu querido, pode estar andando na rua e Deus se manifestar. Você pode estar na calçada e falar em línguas estranhas. Alguém pode dizer, é louco. Mas isso é bem verdade. O apóstolo Paulo diz que para o mundo isso é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então, falar em línguas estranhas ou sentir a manifestação do Senhor, até mesmo lavando os pratos. Você está lavando os pratos, canta um louvor e sente a presença dele e é edificado. Por quê? Ele habita em cada um e não mais em templo. Glória a Deus por isso. Nós somos agora o templo Maravilha. do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Aleluia, Irmãos, Jesus. eu achei interessante o versículo 17 que o nosso irmão Dorivaldo falou. Se alguém, você é o templo do Espírito Santo. Pensa bem nisso. Se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós,
é santo. Glória a Deus. Como Aleluia. é que nós estamos cuidando do templo do Senhor? Do templo do Espírito Santo? Maravilha. Como é que a gente está cuidando? Você sabe que me fez lembrar, eu sempre bato nessa tecla, irmão, que é muito interessante. Porque tem gente que acha que não tem nada a ver. Mas você já viu alguém pichar uma igreja católica, evangélica? Já viu alguém pichar? É difícil. Não, eu nunca vi. Eu já andei para São Paulo ali, já nunca vi. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem gente que fazem tatuagem e acha que isso está certo. Gente, pensa, você é o templo do Espírito Aleluia. Santo. Se o pessoal não faz isso num templo feito por mão de homem, por que você faz num templo feito por mão de Deus? Deus fez Glória você como a Deus. templo Verdade. do Espírito. É para você refletir. Pensa bem. Aqui no versículo, o apóstolo Paulo ele fala muito claro que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois. Está aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Aleluia. O templo de Deus que sois vós é santo. E se vós é santo, irmãos, pensa bem como você está cuidando do templo de Deus. Verdade. Fica essa reflexão para você. Porque nós estamos falando do templo. Porque Deus não habita em qualquer templo. Tá? Eu já vi gente falar que Deus está em todo lugar. Os olhos de Deus vê tudo, irmão. Mas nem em todo lugar ele pode estar. Concorda? Mesmo. Com certeza, irmão. Com certeza. Porque se ele estivesse em todo lugar, ele estaria lá no centro espírita, ele estaria lá no... E as pessoas receberiam o Espírito Santo de receberia o Deus. Espírito Santo de Deus. Não. Os olhos de Deus, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Vê tudo e todas as coisas. Não é? Com certeza. Mas nem em todo lugar Deus está. Porque lá em Apocalipse, ele vai falar que tem algumas igrejas que ele não podia entrar. Exato. Hã? Exato. Então, Com tem certeza. templo, irmão, que o Espírito de Deus não pode entrar, porque o povo não aceita mais. Estão fazendo os cultos do jeito deles. Vamos prosseguir? Fica difícil, né? Fica difícil. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos lá. Vamos lá para terceiro subtópico. A pedra angular. Vamos falar de Cristo. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta num canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que você tenha uma ideia dessa dimensão, nós vamos falar que teve uma escavação no local do templo em Jerusalém. Foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento, uma rocha. Uma rocha. Foi encontrada uma rocha, uma pedra de 12 metros de comprimento. Pedra de 12 metros de comprimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, meu irmão? Vamos. Irmãos, eu vou, antes de nós entrar nesse assunto, mas é o assunto, eu gostaria que se a gente pudesse ler Mateus 16, 18. É o mesmo assunto, mas é para nós entendermos, tá? É para os irmãos entenderem, para nós entendermos, para tentarmos ter uma compreensão um pouco melhor dessa questão aqui da rocha, da pedra, que assim Jesus vai nos dizer. 16, 18? Isso, por favor. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus queridos? Olha só que interessante. Primeiramente, quando se vai construir um edifício, a gente vai num terreno, né? Quem é pedreiro, mestre de obras, engenheiro entende muito bem, ele vai esquadrinhar o terreno, vai erguer o edifício, mas o que vai segurar o edifício? O que vai segurar um prédio? É a coluna, é os alicerces, é a coluna que vai dar estrutura de cada andar que está erguendo para cima, porque ninguém vai chegar e erguer do nada no meio do mato, sem saber se aquilo ali é fixo ou não.
Ok? Então o que nós agora vamos entender é que Jesus também... Aqui, irmão Cláudio, é uma curiosidade. Jesus vem e diz assim para Pedro: Pedro, edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Pronto. Por que Jesus está dizendo? Jesus está falando porque Pedro tem um significado de Petros. Petros, por sua vez, quer dizer pedra. E Jesus está dizendo: Pedro, eu edificarei a minha igreja nesta pedra, que tem um significado de Pedro. Só que ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Em outro contrapartido, nós vamos ver que Jesus está dizendo: Pedro, tu és pedra. E tanto Pedro, que quer dizer Petros, ou quer dizer Cefas, nós vamos ver que isso é fragmentos de rocha. Só que Jesus está dizendo: Pedro, tu é um fragmento de pedra. Tu és a pedra minúscula. Só que eu sou a rocha. Então o que isso quer dizer? Que a minha igreja vai estar em você, mas é em mim, Pedro, que ela vai estar fundamentada. Não é em você, é em mim. Eu sou a rocha. E aí, irmão, nós glorificamos a Deus porque Jesus é o fundador. Não só o fundador, como ele também é todo o alicerce que dá estrutura à palavra de Deus. Essa pedra de 12 metros, às vezes até mais ou menos, por exemplo, quando erguemos-se uma casa, o que nós vamos fazer nas paredes? Colocar pilares, ou colocar uma coluna, melhor dizendo. Cada ponto nós coloca uma coluna que é para segurar a parede. E a parede, por sua vez, vem uma laje e assim vai erguendo ela com colunas. E isso dá a firmeza, irmão Cláudio, de que aquela casa está firme com colunas, baseada no alicerce. E então essa pedra aqui no Antigo Testamento, quando erguia-se um edifício, ela ficava no ângulo. Isso quer dizer, no canto do edifício, a pedra pegava todo o peso daquele edifício. Então, se o edifício fosse tentar balançar para um lado, não balançava, porque essa pedra aqui angular, ela segurava todo o peso. E aí Jesus está dizendo: eu sou a rocha. E aí Jesus está dizendo: o peso que é para vocês pegar, não se preocupa, porque eu já peguei, então agora toma o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Porque Jesus é a rocha inabalável que pega todo o peso que pode causar algum dano no ser humano. Desde que, irmão Cláudio, ele esteja fundamentado nessa pedra. Isso é interessante. É interessante, porque é a base do Evangelho é Cristo. É a palavra de Deus, né? Mas é fundamentado em Cristo. Que ele é a pedra, quando fala pedra de esquina, ela é a pedra que dá que vai dar o esquadro, o ângulo na casa. Vai ser tudo apoiado sobre essa pedra. Uma pedra de 12 metros, provavelmente é uma rocha grande. É uma rocha. Então, rocha grande. Por causa disso que Mateus fala que aquele que construir a sua casa na rocha, ela jamais será abalada. Mas aquele que construir na areia, então você não pode construir a sua casa, irmãos. Casa, ele vai falar da casa material, mas nós vamos falar também da casa espiritual. Não podemos construir a nossa casa espiritual de qualquer maneira. De qualquer maneira não. Entendeu? Tem que ser na rocha que é Cristo, mas você também tem que saber que Cristo está na direção da sua vida. Não é você que cuida da sua vida. Glória a Deus. Quem cuida dela é Cristo. Sem dúvida. Não vamos fazer nada sem a vontade de Deus. Aleluia. Quarto subtópico. Cristo, a pedra principal. Se você tem a lição, bom, você pode acompanhar a leitura. Vocês podem acompanhar a leitura com a gente, tá? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo, a cabeça da esquina. Está lá em Marcos 12:10.
Deixa eu até ler aqui, Marcos, pode ser? Sim, sim, amém. Marcos 12, 10. É benção, com certeza, meu querido. 12, 10. Tem a sua Bíblia, abra com a Até gente. melhor para a gente entrar no assunto. Olha só, Marcos capítulo 12, verso 10. Ainda não leste as escrituras? A pedras que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificavam ser Cristo a pedra principal. Os próprios apóstolos certificavam que Cristo era a pedra principal. Glória a Deus. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Olha aí que interessante, irmão Cláudio. Entendeu? Olha que interessante. Na verdade, irmãos, isso aqui já está mais do que claro. Está Na verdade, bem explicado está até, né? bem explicado que tudo está fundamentado em Cristo, que é a rocha. E se nós depois for parar, você está em sua casa, quiser dar uma acompanhada, 1 Pedro 2,7, veja que em Mateus Jesus diz que ele é pedra. Só que Pedro, já reconhecendo e sabendo que ele é a rocha, ele vai afirmar que Cristo, ele é a pedra fundamentada e principal da esquina, que foi colocada, baseada para erguer todo alicerce. Então isso nós vamos ver que tanto os apóstolos como os demais reconhece o quê? Que Cristo é o fundador do quê? Do caminho, da verdade e da vida. Esse é o fundamento, que nós estamos aqui de passagem. E eles não pregaram outra coisa a não ser Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, irmão Cláudio. E aqui é o que nós vamos ver, que Jesus ele vai dizer, todo aquele que edifica a sua casa na rocha está firme. Vem a chuva, o temporal passa, mas ele está lá, inabalável. Mas o que edifica na areia, qual é a firmeza de você erguer alguma coisa na areia, sendo que vai ser como se fosse areia movediça. Ela vai te puxar, ela vai sugar para baixo. Então a sua casa vai afundando aos poucos. E se vier a tempestade, é uma pancada só, leva tudo. Podemos considerar isso aí como... porque Cristo é a rocha. A rocha. Nós temos, irmãos, eu vou falar aqui, é uma realidade que acontece, infelizmente. Tem gente que ele chega a assemelhar a Cristo como um pastor. O pastor como Cristo. O pastor aqui, nós vamos dizer que ele é como areia. Tá? Porque nós fomos feitos do pó. Sim. Então você não pode estar firmado a sua fé no seu pastor. Jamais. Tá? Aqui é considerado como areia, entendeu? Porque o pastor é um homem igual a você, igual a mim. E ele está sujeito, tá? Ele está sujeito a uma queda, ao pecado, igual a qualquer um de nós. Mas Cristo não. Cristo é a rocha. Aqui podemos considerar isso. Sim, sim. Hã? Sim, até mesmo não tomando sua fala. Pode falar. Quando uma pessoa ele pega o pastor e coloca em primeiro lugar, ele já está deixando Jesus em segundo. E a pessoa tem uma certa influência pelo pastor, que quando o pastor ele é mudado ou o pastor chega a ter um deslize, a pessoa fica frustrada, fica desanimada. Ai, Jesus, não foi Jesus. Foi você que colocou sua fé no homem. Mas você tem que colocar fé em Cristo.